Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra dicas e orientações de como ajudar o seu bebê a dormir de 10 a 12 horas por noite. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. Minha missão é ajudar pais exaustos a recuperarem o prazer de dormir bem. Eu sou a criadora do curso Com Coaching em Grupo Todo Mundo Dorme, que é um programa que faz bebês do mundo todo dormirem no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma dúvida que muitas mães têm. Eu posso amamentar e ensinar o meu bebê a dormir a noite toda? Muitas mães de primeira viagem e também mães experientes pensam que amamentar e dormir a noite toda não podem andar juntos. Para todas as mães que amamentam, eu fico feliz de informar que isso não é verdade. Quando eu estava esperando o meu primeiro filho, eu queria saber tudo sobre ter um bebê e tudo que tivesse alguma relação com a maternidade. Eu só não estava preparada para a grande quantidade de informações existentes e como os especialistas entravam em conflito com o ponto de vista um dos outros. Mesmo entre os médicos, o número de vezes que eu devo ter lido uma pessoa dizendo que uma coisa era absolutamente essencial, apenas para que fosse considerado por outra errado ou prejudicial, foi absolutamente impressionante. No entanto, eu fiz o que a maioria das pessoas faz. Peguei essa informação, analisei, usei o bom senso e crenças pessoais e criei uma estratégia com a qual eu me sentia confortável. Como vocês sabem, eu só me especializei na área de sono infantil depois que eu tive o meu primeiro filho, pois ele teve muita dificuldade para dormir à noite. Então, naquela época, quando o meu primeiro filho nasceu, ninguém parecia ter uma resposta clara se eu conseguiria ensinar o meu filho a dormir enquanto estava amamentando ele. O argumento básico contra essa ideia, pelo que eu entendi na época, era que o leite materno é digerido mais rápido do que a fórmula, portanto, os bebês que são amamentados precisam acordar várias vezes à noite para mamar. Caso contrário, eles sentirão fome durante a noite, não conseguirão dormir e potencialmente sofrerão de desnutrição. Bem, eu sei que existem várias linhas sobre esse assunto e qualquer que seja a linha que você segue, provavelmente você está convencida de que está certa. Como a maioria das coisas que diz respeito à criação de filhos, não há certo ou errado, e sim o que é certo para o seu filho. Mas existem alguns fatos que você deve saber se você estiver amamentando e tentando decidir se deve ou não ensinar o seu filho a dormir melhor. Afinal, de que adianta ensinar a dormir se as necessidades nutricionais do seu bebê o impedem de dormir a noite toda? Então, aqui está um fato interessante. Ninguém dorme a noite toda. Você pode pensar que sim, ou que você dormia antes de ter filhos, ou que o seu parceiro dorme, mas eu lhe digo, a menos que você esteja fortemente sedada ou caindo na cama depois de uma tortura, você acorda pelo menos algumas vezes durante a noite, todas as noites, e você sempre fez. Quando dormimos, passamos pelo que chamamos de ciclos de sono. E esses ciclos vão do sono leve ao profundo e vice-versa, normalmente de 4 a 5 vezes por noite. Quando chegamos ao final de um ciclo e entramos naquele estágio leve do sono, frequentemente acordamos. Pessoas que pensam que dormem a noite toda normalmente não se lembram desses pequenos despertares, mas os vivenciam mesmo assim. O ciclo de sono dos bebês são mais curto do que dos adultos, então eles acordam com mais frequência durante a noite. Os bebês que supostamente dormem a noite toda ainda estão acordando, mas eles conseguem voltar a dormir sozinhos rapidamente, sem a ajuda da mamãe e do papai. Então, quando falamos sobre dormir a noite toda, no caso dos bebês, o que realmente estamos dizendo é que eles são capazes de dormir por conta própria, ou como chamamos na consultoria de sono infantil, eles têm habilidades de sono independente. Portanto, não importa se o bebê é amamentado no peito ou alimentado com fórmula, eles vão acordar à noite várias vezes pelo resto de suas vidas, assim como todo mundo. Agora, quanto à ideia de que o leite materno é digerido mais rápido do que a fórmula, isso é realmente verdade, mas não na medida que muitas pessoas descrevem. Os recém-nascidos, eles podem passar cerca de 2h30 a 3 horas entre as mamadas se eles estiverem sendo amamentados no seio.
Se eles são alimentados com fórmula, esse espaço entre as mamadas é de cerca de 3 a 4 horas. Portanto, não é como se a fórmula fosse algum elixir mágico que manterá o seu filho cheio e saciado por 10 a 11 horas. Seus estômagos são pequenos e eles vão digerir comida líquida rapidamente, seja de uma mamadeira ou do seio. O que isso significa para os pais no que diz respeito aos bebês recém-nascidos que dormem de 11 a 12 horas por noite? Bem, isso pode acontecer. Alguns bebês adoram dormir e por isso eles vão dormir à noite independente da fome, mas são poucos. Portanto, provavelmente você terá que se levantar algumas vezes à noite para alimentar o seu filho até que ele tenha cerca de 6 meses de idade. Isso não significa que você deve colocar o sono do seu bebê em banho-maria até que ele atinja os 6 meses de idade. Muito pelo contrário. Ensinar o seu bebê a dormir sozinho é algo que você pode começar desde cedo. Eu só quero deixar claro que se ele tiver menos que 6 meses, você pode não ter uma noite completa de sono ainda, independente se ele é alimentado no peito ou com fórmula. Após os 6 meses ou perto disso, seu bebê deve ser capaz de começar a dormir a noite toda sem amamentar, e isso inclui os bebês que mamam no peito. Essa é a parte do debate que esquenta um pouco. Digamos que você amamenta sob demanda, o que é uma abordagem muito popular e que eu apoio se funcionar para você, o seu bebê e a sua programação. Se o bebê está acordando 5 vezes por noite para mamar, o princípio da alimentação sob demanda exigiria que você levantasse e amamentasse o bebê 5 vezes por noite, certo? Tecnicamente, sim. Mas se o seu bebê tem 6 meses de idade, está ganhando peso em um ritmo normal e é capaz de consumir quantas calorias forem necessárias durante o dia, então é provável que o seu bebê não esteja de fato acordando por fome à noite. O motivo mais comum para acordar à noite após os 6 meses de idade é porque a alimentação se tornou parte de sua estratégia para dormir. Ou seja, ele criou o hábito de mamar para dormir e não teve a oportunidade de aprender outra estratégia para dormir de forma independente. Isso é outra coisa que nós, adultos, temos em comum com os nossos bebês. Todos nós temos estratégias para dormir. Como adultos, estabelecemos um próprio ritual para dormir. Podemos pegar um copo de água e colocar ao lado da cama, escovar os dentes, ficar em uma posição específica de barriga para cima, de lado ou de bruço, ler um livro por um tempo e, no final, esse ritual nos ajuda a sinalizar ao nosso cérebro e corpo que é hora de dormir. As estratégias de sono do bebê são menos sofisticadas, mas têm o mesmo propósito. Elas ajudam o bebê a relaxar e ficar confortável, onde seu cérebro reconhece o que deve fazer e eles adormecem. Se a alimentação é parte dessa estratégia, não importa se eles estão realmente sendo alimentados. É o movimento de sucção, a sensação da mãe ao lado deles, a familiaridade da situação que os ajuda a pegar no sono e eles se tornam dependentes disso. Se você manter esse ciclo, normalmente o corpo do seu bebê se acostumará com as mamadas noturnas a tal ponto que ele não aumentará a ingestão de leite ou comida durante o dia, porque o corpo dele ficou condicionado a ser alimentado no meio da noite. Imagina que é um tanque de leite, onde cabe apenas 1 litro. Se você colocar 400 ml de leite no meio da noite, durante o dia só sobrará espaço para 600 ml. Porém, se você deixar de encher o tanque no meio da noite, ele terá espaço durante o dia para receber 1 litro. O estômago do bebê é a mesma coisa. Lembrando que estamos falando aqui de um bebê de mais de 6 meses, saudável, com bom peso e que teve o sinal verde do pediatra para eliminar as mamadas noturnas. Então, a solução aqui é criar um ritual antes de dormir que não envolva a amamentação, para que seu bebê tenha a oportunidade de desenvolver habilidades próprias para dormir de forma independente. Obviamente, cada bebê é diferente e alguns podem ainda estar com fome o suficiente durante a noite para precisar mamar. Com isso em mente, existem alguns indicadores que podem ajudá-la a saber se os despertares noturnos são o resultado da fome ou do hábito de mamar para dormir. Por exemplo, seu bebê só ingere uma pequena quantidade de leite ao mamar durante a noite?
Ele adormece 5 minutos após o início da amamentação? Seu bebê eventualmente volta a dormir mesmo se não for alimentado? Ele dorme por apenas 45 minutos a 1 hora após a última mamada da noite? Ele tem mais de 4 meses e acorda completamente mais de 2 vezes no meio da noite? Se você respondeu sim para a maioria ou para todas essas perguntas, então seu filho provavelmente se enquadra no grupo da alimentação como estratégia de sono e pode se beneficiar significativamente ao aprender algumas habilidades para dormir melhor. Isso não significa que você não pode amamentar sob demanda, apenas que você terá que reavaliar quando exatamente o bebê está com fome e quando está procurando ajuda para dormir. Ou seja, você pode ensinar o seu bebê a dormir de forma independente e ainda assim amamentá-lo durante a noite, porque dormir e amamentar são 2 eventos diferentes. O importante é que quando você o amamentar na hora do jantar ou no meio da noite, você não o amamente para dormir. Assim, não haverá a associação de mamar para dormir. Se ele acordar no meio da noite, for amamentado e voltar para o berço acordado, isso não interferirá no processo de aprendizado e consolidação do sono da noite. Agora, os indicadores para saber se o seu bebê está mamando demais no meio da noite e roubando o espaço do tanque ou a fome do dia são: a primeira mamada do dia, no café da manhã, não é uma mamada intensa, com fome completa? Ou ele tem feito xixi no meio da noite precisando que você troque a fralda? Se você disse sim para uma dessas perguntas, isso pode significar que ele está mamando demais no meio da noite. Voltando à pergunta feita no início do vídeo, eu posso amamentar e ensinar o meu bebê a dormir a noite toda? Minha resposta é: com toda certeza. Se ele tiver a oportunidade de desenvolver habilidades próprias para dormir de forma tranquila e independente, no momento que o organismo dele estiver maduro e pronto para ter uma ingestão calórica num período de 12 horas e não 24 horas, é muito provável que ele começará naturalmente a dormir a noite toda. A amamentação é uma experiência absolutamente maravilhosa, tanto para a mãe quanto para o bebê, e eu apoio 100%. Não é porque ele está pronto para eliminar as mamadas noturnas que você deve parar de amamentar durante o dia. De jeito nenhum. Você deve amamentá-lo por muitos e muitos anos, até quando isso for bom para vocês dois. Os bebês têm que mamar muito e dormir muito para crescerem bem e saudáveis. Mas você pode mudar a ordem das mamadas para que ele seja alimentado quando ele realmente estiver com fome e que a amamentação não seja a única saída para todos os problemas. Ter um bebê que dorme a noite toda pode não ser tão mágico quanto amamentar o seu bebê, mas com certeza chega perto disso. E não há absolutamente razão alguma para que você não possa ter os dois ao mesmo tempo. Outra razão para ensinar hábitos de sono saudáveis para o seu filho é que se o seu bebê está dormindo melhor e você está dormindo melhor, isso ajudará o processo de amamentação. Isso acontece por 3 motivos. A amamentação é um trabalho que exige esforço dos bebês e se eles não tiverem o descanso que precisam, talvez eles não tenham energia para serem eficazes na amamentação. Se a mãe não está descansando o suficiente, isso pode impactar negativamente na sua produção de leite. E se a mãe não tiver que amamentar de hora em hora durante a noite, ela vai gostar ainda mais de amamentar. E isso não será visto como uma tarefa que está deixando ela e o seu bebê exaustos. Outra pergunta que eu recebo com frequência, mesmo se o seu filho tem 6 meses ou mais, está ganhando peso conforme esperado e seu pediatra disse que ele está pronto para eliminar as mamadas noturnas é: por que o meu bebê se recusa a desistir das mamadas noturnas? Seria muito bom se tudo fosse fácil. Se no momento que seu pediatra dissesse que o seu bebê está pronto, você parasse as mamadas noturnas e o seu bebê dormisse imediatamente como um anjo a noite inteira. Infelizmente não é assim.
Então vamos discutir o verdadeiro problema. Por que seu bebê continua acordando à noite e querendo mamar se ele está supostamente pronto para eliminar as mamadas noturnas? A razão é provavelmente muito simples. É porque foi assim que ele aprendeu a dormir. Amamentar para dormir é o maior suporte externo que os bebês usam para dormir. A amamentação facilmente se torna a solução para todos os problemas. Ela é usada para confortar, para acalmar um bebê chorando sem motivo, para alimentar e para dormir. As pessoas geralmente não pensam nisso como um suporte para dormir, devido à amamentação ser um processo natural e necessário. Os pais tendem a associar o termo de suporte para dormir com chupetas e móveis de berço. Mas um suporte para dormir é, na verdade, qualquer coisa externa que o seu bebê depende para dormir. Então, se você está amamentando o seu bebê na hora de dormir, é provável que seja aí que você precisa fazer algumas mudanças. Algumas mães podem dizer: eu coloco meu bebê no berço enquanto ele ainda está acordado e ele adormece sozinho, sem suporte, sem ajuda. Mesmo assim, ele continua acordando 3 vezes por noite, procurando o peito e a mamadeira. Embora seja uma situação menos comum, isso pode acontecer também. A mamãe está fazendo tudo certo na hora de dormir, mas ainda está amamentando o bebê quando ele acorda durante a noite. Alguns bebês são apenas comedores noturnos habituais. Não é que eles estejam com fome ou precisando de calorias. Isso simplesmente se tornou um hábito. Mesmo eles tendo eliminado a associação de mamar para dormir no início da noite, se a mãe continuar oferecendo as mamadas no meio da noite, isso reforçará o hábito dele de acordar para mamar. Imagina se quando você acorda no meio da noite, o seu marido ou esposa chega com um prato de lasanha ou alguma outra comida que você gosta. Provavelmente você não está com fome àquela hora, mas já que está tudo pronto, por que não comer? O bebê chora quando acorda entre um ciclo de sono e outro, porque não desenvolveu recursos internos e não sabe como dormir por conta própria. Aí, você vem com o leite e ele, mesmo sem fome, mama, porque sempre cabe um pouco mais da nossa comida favorita. A única forma de eliminar esse hábito de mamar para dormir é parar de amamentá-lo toda vez que ele acorda à noite. No início, ele reclamará. Mas a boa notícia é que, como seu bebê aprendeu a dormir no início da noite de forma independente, isso significa que ele já tem algumas habilidades desenvolvidas para dormir e que os protestos devem terminar em algumas noites. Com paciência e consistência, vocês chegarão lá. Existem algumas formas de se fazer isso, mas a escolha da estratégia depende de uma série de fatores, como a faixa etária do bebê e a prontidão da mãe. Aqui é muito importante falar que se o seu bebê tem mais de 6 meses, está saudável, com bom peso e teve o ok do pediatra para eliminar as mamadas noturnas, você precisa tomar alguns cuidados para manter a sua produção de leite para continuar amamentando ele durante o dia. Como a produção de leite é um processo de demanda e procura, e seu bebê não estará mais mamando no meio da noite, você precisa tomar alguns cuidados não só para manter a sua produção de leite, mas também para evitar algum quadro de mastite. Primeiro, tire o leite da bombinha antes de dormir. Faça isso todas as noites antes de dormir para manter a sua produção de leite e guardar um estoque de leite materno para quando você estiver fora de casa e o seu bebê precisar ser alimentado por outra pessoa. Segundo, se você acordar no meio da noite e estiver se sentindo desconfortável, com o peito muito cheio, tire o excesso de leite. Existem muitas opções de bombinha de leite no mercado e você pode deixar uma bolsa térmica com um bastão congelado ao lado da cama, para não precisar sair de onde você está e ir até a cozinha armazenar o leite corretamente. Assim, você não perderá muito tempo nesse processo e voltará a dormir rapidamente. Terceiro, se possível, considere comprar uma bombinha elétrica. Esse processo de tirar o leite na bombinha é quase como correr uma maratona todos os dias. É um processo que demanda muito esforço da sua parte, especialmente se você não tiver muito leite. Bom,
Pelo menos essa foi a experiência que eu tive com os meus filhos. Um exemplo de como você pode fazer as sessões para tirar o leite na bombinha é assim. Primeiro, tire o leite na bombinha por 20 minutos. Aí, descanse por 10 minutos sem bombear. Depois, tire o leite na bombinha por mais 10 minutos. Descanse mais 10 minutos e tire o leite na bombinha por mais 10 minutos. Assim, você simulará o ritmo das mamadas do seu bebê e dará tempo para o seu corpo descansar e continuar produzindo leite. Lembre-se, esse é um processo que leva alguns dias para se ajustar. Portanto, tenha paciência e saiba que após 3 a 5 dias, o seu corpo se ajustará ao novo ritmo de mamadas e bombeamento do leite. Voltando para a questão do sono noturno. Quanto mais cedo seu filho tiver a oportunidade de desenvolver habilidades próprias para dormir de forma independente, mais cedo ele começará a dormir a noite toda. Essa é uma ótima notícia para você e o seu parceiro, mas é uma notícia ainda melhor para o seu bebê. Um sono consolidado por longas horas e de qualidade significa que o seu bebê está fortalecendo o sistema imunológico dele. Está fortalecendo e favorecendo o desenvolvimento do cérebro, o aprendizado e a memória dele. Significa que 75% do hormônio do crescimento está sendo liberado durante o sono profundo e tantas outras coisas boas que o sono traz, permitindo que o seu filho cresça uma criança feliz e saudável. É isso, pessoal. Eu espero que as mamães que estão amamentando se sintam encorajadas a ensinar hábitos de sono saudáveis para que seus filhos consigam dormir de forma independente, se não for a noite toda, que seja por longas horas. Ensiná-lo a dormir bem não é egoísmo, muito pelo contrário, você está cuidando da saúde e o desenvolvimento do seu bebê. Ele está alimentado, limpo e amado, e dormir bem é uma necessidade tão importante quanto respirar ou mamar. Se você precisar de ajuda com o sono do seu bebê, eu tenho um curso com coaching em grupo chamado Todo Mundo Dorme, que é um único curso que te ensina a fazer o seu bebê dormir por no mínimo 10 horas em 7 dias. Para saber mais, se inscreva no link na descrição desse vídeo e cadastre seu e-mail para receber avisos das próximas turmas e de aulas gratuitas para turmas fechadas. Muito obrigada pela atenção. Desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Um grande abraço e fiquem bem!